Meu nome é Lucas, tenho 19 anos e quando terminei o ensino médio, tudo o que eu queria era passar no vestibular. Já tinha escolhido minha profissão, ia ser engenheiro civil. Foi por isso que entrei num cursinho preparatório à noite. Mas mal sabia eu que ali começaria a história mais absurda e perturbadora da minha vida. Logo nas primeiras semanas, uma garota da sala me chamou a atenção. O nome dela era Helena. Ela era baixinha, corpo violão, olhos grandes, muito cabelo, parecia até de outro país. No início, ela mal respondia aos meus "boa noite" e desviava os olhos. Mas então surgiu um trabalho em grupo. Aquela era a minha chance. Chamei Helena para o meu grupo e, para minha surpresa, ela aceitou. Ela era diferente. Além de linda, era inteligente, engraçada, com um sorriso que fazia eu esquecer até das fórmulas de química. Começamos a conversar com frequência, e um dia ela aceitou sair comigo. Saímos, nos conectamos de um jeito estranho, forte, e logo estávamos namorando. Entramos naquela fase gostosa de cinema, mãos dadas e troca de apelidos. Não demorou muito para que chegasse a etapa de conhecer os pais. Alguns meses depois, o encontro estava marcado. Um almoço na casa de Helena, que ficava num bairro mais afastado, mas ainda na mesma cidade. Eu estava nervoso. Era a primeira vez que eu ia na casa da minha namorada. Cheguei. A mãe dela nos recebeu com um abraço caloroso, mesmo com a filha mais nova, Ana, de apenas 3 anos, no colo. O pai também foi gentil. Helena comentou que os dois tinham gostado de mim de cara, mas durante o almoço, algo me chamou a atenção. Ana. Era uma criança ativa, doce, esperta. Brinquei com ela por um tempo e, aos poucos, comecei a reparar. Os olhos castanhos intensos, os cabelos encaracolados, a pele morena, nariz e orelhas pequenas. Ana era completamente diferente da Helena, que era branca, de cabelo liso e olhos claros. No início, achei que talvez fosse adotada, mas não quis perguntar, seria indelicado. Só que aquilo me incomodava. E então, em meio a uma gargalhada, enquanto assistíamos a um desenho na sala, me veio uma memória nítida. Meu pai rindo do mesmo jeito quando eu era criança. Aquela mesma covinha na bochecha, aquele mesmo jeitinho de franzir a testa quando confusa. Ana era idêntica ao meu pai. Tentei afastar a ideia. Coincidências existem, certo? Algumas semanas depois, foi a vez da família da Helena conhecer a minha. O almoço foi na minha casa. Os pais dela foram muito bem recebidos. Ana estava à vontade, brincando, explorando, e em pouco tempo se apegou ao meu pai. Onde ele ia, ela ia. E pela primeira vez notei um certo desconforto na mãe da Helena sempre que via os dois juntos. Besteira minha, pensei. Mas então veio a tragédia. Num sábado à tarde, recebemos uma ligação desesperada. Ana havia sido atropelada por uma moto ao sair correndo de casa. Foi levada ao hospital em estado grave. Estávamos todos em choque. Ela precisava de uma transfusão urgente e o tipo de sangue dela era raríssimo. A situação ficou crítica. Nenhum doador era compatível. O banco de sangue estava esgotado. A família já se preparava para o pior. Até que, misteriosamente, apareceu um doador anônimo. O sangue certo na hora certa. Ana foi salva. Nos dias seguintes, a mãe da Helena estava diferente. Agradecida, mas inquieta, nervosa. E então, a bomba caiu. Um enfermeiro, amigo da minha família há anos, soltou a frase casualmente, num tom quase de brincadeira. "Teu pai é um herói, hein?" Se não fosse ele, a garotinha tinha partido. Meu mundo parou. Meu pai? Ele doou sangue escondido? Tentei confirmar com o enfermeiro, mas ele percebeu que falou demais e desconversou. Meu instinto era correr até meu pai e confrontá-lo, mas algo me fez recuar. Decidi investigar mais. Conversei com Helena, tentando entender como era o casamento dos pais dela. Fui sondando aos poucos, até que ela soltou, com um suspiro: "Sinceramente, não sei por que ainda estão juntos. Eles sempre se traíram." Naquele momento, todas as peças se encaixaram. Meu pai era o pai da irmã da minha namorada.
Confrontei ele assim que cheguei em casa. No início, ele negou, mas depois de muita insistência, confessou. Sim, ele teve um caso com a mãe da Helena anos atrás. Não sabia que ela havia engravidado. Descobriu quando me viu com Helena e reconheceu a mulher. Minha cabeça explodiu. Isso significava que Ana era minha irmã. A filha da minha sogra era minha irmã. Contei tudo para Helena. Ela chorou, gritou. Nos abraçamos em silêncio. Terminamos, não por ódio, mas porque era impossível continuar. Mas o pior ainda estava por vir. Meses depois, minha mãe me chamou para conversar. Estava pálida, nervosa, com uma caixa de documentos antigos na mão. Ela disse: Lucas, você precisa saber da verdade. Não é só o seu pai que escondeu coisas. Abriu a caixa. Lá dentro havia exames, cartas antigas, documentos de cartório. A revelação final me atingiu como uma avalanche. Eu não era filho biológico do meu pai. Minha mãe me teve com outro homem, antes de conhecer meu pai. Ele me criou como filho. O sangue dele não corre em minhas veias. Ou seja, Ana não era minha irmã. Ela era filha do homem que me criou. Mas eu não tinha laço de sangue com nenhum dos dois, nem com ela, nem com Helena. No fim das contas, o que destruiu meu relacionamento não foi o incesto, foi o silêncio, as mentiras, o passado escondido debaixo do tapete. Hoje, sigo em frente. Helena e eu não voltamos, apesar de tudo, mas às vezes penso, e se tivéssemos sabido disso antes? Se a verdade tivesse vindo à tona mais cedo, talvez nossa história tivesse outro final. Mas uma coisa eu aprendi. Toda família tem seus segredos, só que alguns são profundos demais para não explodirem um dia.